Fala, meu povo! Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos à correção do nosso simulado de número 1 do ano de 2023, que com muita intensidade a gente já começa, com algumas alterações aqui, né? Quem já estava em 2022 talvez tenha percebido. Dessa vez nós trabalharemos com simulados quinzenais, para facilitar aqui, gente, dentro da nossa plataforma. Vocês não perdem em quantidade de questões em momento nenhum. A gente teve até nesse primeiro simulado 25 questões, né? Mais do que se tivéssemos 2 simulados. Nós vamos manter uma média entre 20 e 25 questões, depende do mês, depende dos fatos, e assim a gente vai seguir o nosso trabalho. Tudo bem? Lembrando que a gente tem ainda os comentários em PDF, essenciais aí para a sua leitura, para o seu estudo, para ajudar, auxiliar esse processo de assimilação. Manteremos um ritmo de correção aqui para que os nossos simulados não fiquem muito extensos, os vídeos, né? Mas aí já fica o convite, Rodolfo, aquele vídeo lá eu vou assistir em 2 vezes. Perfeito, eu não vou fracionar para não causar uma confusão dentro da plataforma. Então nós vamos fazer um vídeo só, a média que é que a gente corrige entre 30 e 40 minutos, né? Fazendo uma correção bem dinâmica. Tudo bem, pessoal? E tá bonitão aí na tela, né? Ó, ficou bonito nossa arte para celebrar aqui a correção de simulados. Deixa eu lembrar você, então, que a gente está aqui, ó. Vou sinalizar sempre no começo da aula, no simulado de número 1. Vem comigo na tela antes de qualquer coisa, acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais e aproveita, ó. Faz essa foto maneira aqui com esse fundo legal, ou com esse. Opa, mas vamos deixar os simulados aqui, né? Escolhe lá qual é o seu fundo, ó. Tum, 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 tum. Compartilha com a gente, marca lá, professor Rodolfo, fico sempre muito feliz. Isso ajuda, né, a levar o nosso trabalho para outros alunos. Bora comigo então, questão 1, janeiro de 23, a imprensa internacional noticiou sobre o TOI 700. Fato teve ampla repercussão. Trata-se. E aí você tá preso no passado, acha que é toy, é Neymar, né? Nem coloquei essa alternativa, meu Deus. Não vamos exagerar também. Vacina da Covid? Não. Veículo lançado pela Tesla? Não. Novo planeta encontrado pela NASA que pode ser habitável? É isso, galera. Questãozinha que tá dentro do tronco temático, ciência. Não preciso nem chover no molhado para falar da importância aqui de recortes relativos à NASA. Não tem nada a ver com a Estação Espacial Chinesa, nenhum aplicativo de segurança. A alternativa correta, o TOI 700, novo planeta, letra C. Vem comigo aqui então, por que o planeta TOI é zona habitável? Lógico que isso envolve uma explicação muito mais técnica, né? Mas aqui só para a gente entender, há uma identificação pelo satélite TESS, lembrando que não foi o James Webb, tá? Ele fica a 100 anos-luz da Terra, provavelmente rochoso e com cerca de 95% do tamanho da Terra. Ele integra o sistema de planetas que orbita a estrela anã vermelha TOI 700, porque tem outros vários TOI 700, né? Então, não é o primeiro, mas nessa composição, com essas características, seria então o TOI 700, esse modelo aqui. Bom, e aí, né, por que dessa zona habitável? Zona habitável é a região de uma galáxia onde há condições para a formação de água líquida na superfície dos planetas. Isso em algum momento desde a formação. E aí você acaba criando, né, a possibilidade de ter uma atmosfera para a existência humana. Na prática, onde tem elementos para que se tenha vida, gente. Medida certa de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. No sistema solar, essa zona habitável fica no espaço entre Vênus e Marte, exatamente onde está a Terra. Então, por parte da comunidade científica, isso acaba, né, levantando possibilidades. Muito longe da gente conseguir qualquer constatação. Isso provavelmente a ciência venha a responder, mas já é um indício muito operante, né? Afinal de contas, ele traz aqui uma série de possibilidades. Localizado no sistema planetário TOI 700, 100 anos-luz da Terra, constelação Dourado, 95% do tamanho da Terra, rochoso, leva 28 dias terrestres para completar sua órbita e é uma estrela anã M pequena, fria e bastante comum no universo.
TOI 700, planetas guiados por uma maré, sugere que eles tenham um lado sempre voltado para a estrela satélite. Antes do TOI 700E, o único candidato era o TOI 700D, descoberto em 2020. A gente tem ainda o TOI 700B e o TOI 700C. E aí ele vai falar da diferença aqui desses modelos. Só para a gente lembrar, pessoal, esse daqui, o TOI 700, é diferente do primeiro exoplaneta descoberto pelo James Webb. E eu lembro vocês que quem descobriu o TOI, satélite TESS. Aqui, ó, a gente está falando do James Webb. Descoberto, então, pode ser confundida com o LHS 475b, que foi o primeiro exoplaneta confirmado pelo James Webb. Vizinho tem 99% de diâmetro da Terra, fica 41 anos-luz na constelação de Octans, apresentado também em janeiro, um dia depois do TOI 700E. Ah, grava o Ezinho aqui, né? Porque o Ezinho é o modelo do TOI 700, esse que a gente está falando. Tudo bem? Observações iniciais mostram que por lá a temperatura é centenas de graus mais alta do que a Terra. O céu forma muitas nuvens. Aí vem essa comparação, só para você não confundir LHS 475b com TOI 700E. Fácil minha vida, né, Rodolfo? Não. Mas o bom é que eu estou aqui para facilitar para você. Imagina se você tivesse que sair atrás desse monte de informação. Fechou a 1. Bora para 2. Na velocidade, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF. Grave isso aqui, pessoal, que a banca pode perguntar isso, tá? Anderson Torres chegou ao Brasil na manhã do sábado, dia 14, após viagem aos Estados Unidos, foi preso pela PF. Sobre a decisão da Justiça que determinou a prisão, está correto. Então, eu quero aqui, basicamente, o motivo. Lembrando que a gente está falando aqui, né, de uma figura importante da esfera política, ex-ministro da Justiça da gestão Bolsonaro, e então secretário da Segurança Pública do DF, então uma figura aqui que a gente tem que conhecer. E vai entrar na esteira dos considerados atos antidemocráticos, né, depredação do patrimônio público e todos os desdobramentos que a gente assiste até hoje, prisão, bloqueio de bens de pessoas envolvidas, de quem financiou e etc. Tá aqui então, o ex-ministro é acusado de ainda durante o mandato Bolsonaro interferir na PF? Não. É acusado de ser conivente e omisso na situação, não preparando o esquema para proteger os poderes contra os ataques antidemocráticos. Não vou nem gastar saliva nas outras, né? A gente está falando aqui desse episódio muito trágico, né? Que ocorreu no dia 8 de janeiro, entrou para a história do Brasil aí, com cenas realmente altamente preocupantes e degradantes, né? Para um país que vivencia um cenário democrático. Anderson Torres chega ao Brasil e é preso pela PF. Aqui a reportagem vai falar exatamente isso, né? Lembrando que o mandato de prisão preventiva foi decretado pelo STF, né, na figura aqui do ministro Alexandre de Moraes. O ex-ministro vai ser investigado, então, por ataque a sedes do Congresso, STF, Palácio do Planalto, porque ele era o secretário de Segurança, foi exonerado, né, no mesmo dia, e ele estava ali, né, de alguma forma ligado a esse esquema de segurança. Ele é acusado, então, de conivência e omissão. Aqui a fala dele, né, isso foi um tiro de canhão, a fala dele em audiência, né, depois de ser preso. Ele não menciona uma minuta que foi encontrada na casa dele, né, que buscava ali instaurar um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, que seria aqui inconstitucional. Ele diz que não tem nenhum brasileiro no Brasil, brasileiro no Brasil mesmo, né, que não tem ouvido um monte de loucuras após a eleição. Ele afirma que não questionou o resultado da eleição, que é o movimento que a gente vê acontecer até hoje. Só para a gente deixar aqui pontuado, né? Ele, então, era o ministro da Justiça e Segurança Pública. Quando acaba a gestão Bolsonaro, assume a Secretaria de Segurança Pública do DF. Ele era, então, responsável pelo esquema de segurança. Não estava no país, né? Estava de férias na Flórida, Estados Unidos, onde estavam, então, o ex-presidente Bolsonaro. E aí aconteceu essa operação na casa dele, nos endereços. Ele até teria deixado o celular lá nos Estados Unidos. Foi ali que foi encontrada, então, essa minuta, né, datada de 2022, dia e mês em branco, nome do presidente Bolsonaro. Ela não está assinada e nunca chegou a virar decreto, né, e aí a gente sabe que isso entra dentro da dimensão das investigações. Ele, André Gustavo Torres, de 47 anos, formado em Direito, delegado da PF desde 2003, coordenou investigações aí de combate ao crime organizado, tráfico internacional, lavagem de dinheiro. Especialista em ciência policial e investigação criminal, formado em inteligência estratégica
pela Escola Superior de Guerra, professor da Academia de Polícia de Roraima, Academia de Polícia do DF e Academia Nacional de Polícia. Foi diretor de assuntos legislativos da Associação dos Delegados da PF, coordenou comissões sobre segurança pública e combate ao crime organizado na Câmara dos Deputados e foi chefe de gabinete do então deputado federal Fernando Francischini, uma figura bastante conhecida aí, ligada, né, ao bolsonarismo, né, como a gente identifica a corrente do presidente Bolsonaro. Tá aqui, ó, aliado de Bolsonaro, Francischini, deputado federal do Paraná de 2019 a 2021, quando foi cassado, né, pela divulgação de notícias falsas. Na época, a gente noticiou nos cursos de atualidades. Torres assumiu em 2019 a Secretaria Pública do DF, primeira gestão do Ibanez, deixou o cargo em 2021, quando assume o Ministério da Justiça, depois de todo o imbróglio, né, envolvendo a figura de Sérgio Moro. Rapidinho, então, para a gente conhecer um pouquinho do histórico do personagem aqui em questão, né, que é o Anderson Torres. Tudo bem? É a 3 mesmo? Me deu um branco. É a 3, me deu um branco. Achei que tivesse 2 3 aqui. Bora para 3. Questão 3 do simulado. O país amanheceu neste domingo com bloqueios de estradas e manifestações pedindo a renúncia da presidente. Os atos aconteceram após o governo prorrogar por 30 dias o estado de emergência. Gente, isso aqui por si só já é um movimento importante de prova, tá? Tô falando aqui do Peru, pessoal. Letra E, Peru. Peru que vive uma instabilidade política, isso tem afetado, né, a economia, o turismo, e o Peru está mais uma vez em evidência. Desde 2019, nas aulas de atualidades, eu falo com mais veemência do Peru, né, quando Pedro Pablo Kuczynski, na ocasião, acaba caindo, né, e aí vem uma sequência de crises políticas que se vê agora, mais uma vez, num estágio bastante avançado. Tá aqui, então, ó, essa movimentação agora, protestos violentos, já são dezenas de pessoas mortas, bloqueios em Lima e outras localidades. Reivindicações incluem pedido de eleições imediatas, já a esfera política já discute isso, né, para antecipar esse movimento para 2023 e não 2024. Convocação de uma constituinte, né, e aí já vem movimentos de esquerda e organizações do campo defendendo essa pauta desde 2019. Grupo de parlamentares do Peru pedem impeachment da presidente Dina Boluarte. Aqui, então, mais uma movimentação política, ela que assumiu aí nesse fogo cruzado, né? E a gente lembra que o Pedro Castilho acabou sendo preso. Tá aqui, então, ó, o ex-presidente Pedro Castilho. Dina Boluarte chegou ao poder depois que o Congresso aprovou o impeachment do Castilho. Ele foi destituído após uma tentativa de dissolver o Legislativo, decretar estado de exceção e toque de recolher. Não teve apoio do Exército, nem Judiciário, nem Legislativo. Medida do ex-presidente visava impedir a conclusão da votação do seu processo de impeachment. Terceiro processo que ele enfrentou em 1 ano e meio de poder, além de investigação que corre em outros processos. O presidente do Peru pede à Organização dos Estados Americanos apoio às eleições, que seria uma única saída, né? Aqui, então, é o grande movimento hoje, gente, a antecipação das eleições para tentar, de alguma forma, conter aí os protestos violentos que o país assiste. Tá aqui, ó, atos no Peru tem mortes, incêndio e paralisação do aeroporto. Então, hoje, né, o cenário já transcende ali os grupos exclusivamente envolvidos, né? Hoje o prejuízo já é maior. E lembro vocês que esse movimento ele vem do ano passado. É esse movimento que envolve especificamente o Pedro Castilho, ex-presidente, né? Então, não é de agora, né? A gente já está avançando aqui, eu estou gravando no finalzinho de janeiro e a gente continua tratando aqui dessa situação do Peru. Protestos citam ainda a desaprovação da população com relação ao projeto aí para antecipar as eleições, como a gente falou, e vale acompanhar, né? Hoje mesmo eu lia sobre essa possibilidade de fato de antecipar para 2023. Em dados econômicos aqui, né? Protestos causaram perdas que somam 1,3 bilhão de dólares. Só que então a fala do próprio governo com relação a esse prejuízo. Machu Picchu segue fechada por tempo indeterminado. Aqui a gente sabe da importância para o turismo, né? Atrai visitantes do mundo inteiro e está fechada exatamente por conta dos protestos que acontecem desde dezembro, né? Criando todo um clima de tensão. Até vi aí uma situação de 2 brasileiras, né, que foram para o Peru, né, para o turismo mesmo, e acabaram enfrentando esse cenário aí de protestos, enfim, bloqueios, né, uma repressão,
e estavam, né, até aí o último momento que eu acompanhei a notícia, estavam no Peru, mas tentando já com uma rota possível para voltar para o Brasil. México concede asilo à família de Pedro Castilho, o ex-presidente deposto. Isso causou até um certo desconforto diplomático. Lembrando que você tem que saber o país, né, aqui que de alguma forma auxiliou esse movimento, porque o Castilho está preso, né, exatamente depois dessa tentativa de golpe de Estado. Gente, provavelmente o Peru apareça aqui nos nossos simulados futuros, né? Não acabou aqui o recorte relativo ao Peru. Vem comigo para 4, já que eu falei do México, vamos para uma outra pauta do México. No começo de janeiro, o México assistiu uma onda de protestos violentos que resultaram, né, dezenas de mortes. O fato, destaque na imprensa internacional, se deu após a prisão de Ovidio Guzmán Lopes Erratón, filho de El Chapo e herdeiro do cartel de Sinaloa. Perfeito, pessoal. Letra A aqui já é essa, não vou nem ler as outras, tá? Tá na tela, ó. Quem é Erratón, filho de El Chapo, cuja prisão causou uma onda de violência no México. Cara, crime organizado aqui, o cartel de Sinaloa, né, que na história do México carrega aí marcas, né, de derramamento de sangue. E aqui mais um momento trágico para a localidade, né? A gente está falando aqui de uma onda de violência nas ruas, moradores de Culiacán, capital do estado de Sinaloa, bloqueio, tiroteio entre forças armadas e membros do crime organizado, isso porque Ovidio Guzmán Lopes foi capturado. Filho de Joaquim Guzmán, que era o El Chapo, né, mais conhecido como El Chapo, foi uma das pessoas mais ricas do mundo e que chefiava o cartel de Sinaloa. Segundo promotores americanos, o cartel é a principal fonte de drogas para os Estados Unidos. Lembrando que essa operação ocorre quase 4 anos depois que o Erratón foi detido no mesmo local, para ser solto horas depois devido à violenta resposta enfrentada pelas Forças Armadas mexicanas, um cenário de caos na época. Ele, né, o Erratón, ou Nuevo Ratón, o rato, o novo rato, é um criminoso perigoso acusado de tráfico de drogas por autoridades dos Estados Unidos. É um dos 4 filhos de El Chapo com a sua segunda esposa, Griselda Lopes Pérez. Estima-se que ele, que cumpre pena, El Chapo, né? Cumpre pena em uma prisão de alta segurança dos Estados Unidos, tem ao menos 10 filhos de seus vários casamentos. Estimativa. 2018, o Ovidio, que hoje tem 32 anos, foi acusado pelo Departamento dos Estados Unidos de conspiração por distribuir drogas para serem enviadas para os Estados Unidos junto com seu irmão, o Joaquim Guzmán Lopes. Então, né, um passado, um presente ligado aqui à situação criminosa. De 2008 a 2018, os dois irmãos formaram um esquema para distribuir cocaína, maconha e metanfetamina do México para os States. Ovidio, irmão de Joaquim, Griselda e Edgar Guzmán, teria sido morto por membros do cartel. 2012, um órgão do Departamento dos Estados Unidos incluiu o filho do El Chapo na lista de indivíduos ligados ao crime organizado, congelando os bens dele no país, e agora vem esse desfecho que resulta aí num cenário de violência. Esse é aquele típico fato bem recorte, né? Vale a gente acompanhar, mas não dá para saber exatamente como vai se desenvolver. As ações da empresa despencaram quase 80% na Bolsa de Valores depois que a mesma publicou comunicado em que diz que foram identificadas inconsistências em lançamentos contábeis. Valor que chega a 20 bilhões, dívida com muita gente. Estamos falando de Americanas. E até aquele meme, né? Um dia iam entender que 3 chocolates, aquele preço, não ia dar para pagar as contas. Dívidas das Americanas vão de R$1 com esse funcionário a 4,8 bilhões com bancos. São cerca de 8 mil nomes, né, esse total aí, que vão de créditos trabalhistas a empresas multinacionais. Aqui, cara, na verdade o valor é exorbitante, né, não sei nem pronunciar aqui, mas enfim, é uma situação que envolve Americanas. Dia 11 de janeiro, o presidente revelou um rombo de 20 milhões no balanço. Menos de 6 horas depois da divulgação, os credores cobravam o pagamento antecipado. No dia 13, a Justiça do Rio deu 30 dias para Americanas decidirem, né, se pediriam recuperação judicial. Agências de classificação de risco já rebaixaram a nota. Dia 18, o BTG Pactual conseguiu bloquear 1,2 bilhão das Americanas. E aí abriu-se uma série de disputas jurídicas. Dia 19, a empresa disse ter apenas 800 milhões em caixa.
protocolou um pedido de recuperação judicial declarando dívidas de 43 bilhões com mais de 16 mil credores. Justiça acatou, determinou que os bancos Votorantim, Bradesco, Safra e Itaú sejam intimados a cumprir liminar que protegia as americanas. E aí, cara, a gente vai acompanhar também esse movimento, né? Porque isso ainda, pela própria judicialização, vai dar o que falar, mas a gente já tem relatos aí de localidades, né, da Americanas passando por, de fato, uma deterioração. Agora, para passar rapidinho, Lehman, Teles e Sicupira, os, abre aspas, aí, donos das Americanas, né, 3 empresários cariocas que iniciaram uma sociedade na década de 70 num banco, né, o Banco Garantia, extinto Banco Garantia, que deu base aí para essas fortunas. E você deve ter ouvido falar do Lehman, né, que perdeu muito dinheiro, mas é o homem mais rico do Brasil, patrimônio estimado em 16 bilhões, né, pelo menos no último ranking divulgado pela Forbes. Ele tem dupla nacionalidade, é filho de suíços que vieram para o Brasil, é o mais velho entre 3 empresários, mentor aqui dos 2 sócios. A gente lembra aqui, né, do Marcel Harman Teles, segundo colocado no ranking, é o caçula aqui do trio de bilionários, filho do piloto de avião de uma ex-secretária da Embaixada Americana. E o Carlos Alberto Sicupira, fortuna de 8,8 bilhões, terceiro colocado no ranking da Forbes Brasil, filho de uma dona de casa e um funcionário público, que fez carreira no Banco do Brasil. Aqui vai falar um pouco deles, né? Mas o que é interessante a gente saber que a fortuna começa aqui, ó, no Banco Garantia. Isso pode ser explorado, né, pelo examinador. Lembrando que o Lehman foi o grande pioneiro, Teles contratado em 72 e depois o Sicupira entra aí dentro desse projeto, né, que deixou a galera muito rica. Bora para a questão 6, dos noticiários de política nacional. O ano de 2023 começou com o anúncio dos ministérios da gestão Lula. Eu quero que você me fale aqui qual é a alternativa incorreta. Silvio Almeida é o responsável pelo Ministério de Direitos Humanos? Sim. São 31 ministérios e 6 órgãos? Sim, total 37, né? Um dos ministérios é a Igualdade Racial, chefiado por Aniele Franco, irmã de Marielle Franco? Certo. Deputada federal eleita por Roraima, Joênia Wapichana, tomou posse? Não, pessoal, aqui está errado. Vice Alckmin ficou com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços? Sim. Quem que é aqui, ó? Aqui eu estou falando de Sônia Guajajara. A Joênia Wapichana, ela é presidente da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, primeira mulher em 55 anos a assumir essa pasta FUNAI. Pasta não, porque não é um ministério, mas é um posto de representatividade. Agora, a ministra dos povos indígenas é a Sônia Guajajara, está na tela. Joênia Wapichana, primeira mulher indígena a assumir a presidência da FUNAI. Então, uma coisa é a FUNAI, né, como eu já falei. E aqui, ó, Sônia Guajajara, que foi deputada federal eleita, né? Ela, não por Minas, né? A Sônia Guajajara por São Paulo. Quem estava aqui junto era a Célia Chacriabá, né? E outras personalidades aqui da causa indígena. Mas essa daqui, ó, ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Tá na tela, a Sônia Guajajara assume o Ministério dos Povos Indígenas e diz, sem anistia. Ela, então, que hoje está à frente de uma pasta, né, com uma crise humanitária envolvendo os povos Yanomamis, por exemplo, mais um momento onde a gente vai ter aí destaque para esse ministério. Questãozinha 7 vai no mesmo movimento, né, para a gente treinar aqui bastante. Lembra que isso aqui é importante, tá, gente? Ainda que tenha trocas aí na frente, isso é comum, temos que estar atento. E no nosso simulado comentado, você tem lá uma listinha com todos. Eu quero a errada. Flávio Dino, Justiça? Sim. Margarete Menezes, Cultura? Sim. Ana Moser, Esportes? Sim. Simone Tebet, Ministra das Cidades? Não. Tá errado a letra D. Nízia Trindade, Ministra da Saúde? Sim. Ela que era da Fiocruz, presidente da Fiocruz. Simone Tebet assume planejamento. Aqui eu falei cidades. Ó, detalhinho de ouro, tá? E eu lembro vocês que ao longo antes da decisão, falava-se muito da Tebet nas cidades. Mas aí, de alguma forma, há um receio, porque ela percorreria o Brasil como um todo, ficaria mais conhecida, pode se lançar como uma candidata, né, numa próxima eleição. Então, alguns críticos, né, entendem que esse foi um movimento aí, talvez, de segurar ela no planejamento. Vamos a 8. O presidente Lula sancionou a lei determinando que o documento seja adotado como o único registro geral no Brasil. Isso passa a valer depois das adequações feitas por órgãos públicos. Documento, pessoal, é o
CPF, cadastro de pessoa física, tá na tela, ó. Lei que torna o CPF único registro de identificação. É algo que envolve a nossa vida, né, formal aqui. CPF deverá constar em cadastros, documentos de órgãos públicos, registro civil, conselhos profissionais, né, como é o caso de certidão de nascimento, casamento e óbito, documentos de identificação, PIS, PASEP, identificações relativas a INSS, título de eleitor, certificado militar e etc. E aí há um período de adaptação, né, 12 meses para adequar em sistemas e procedimentos de atendimento aos cidadãos, 24 meses para que tenha uma interoperabilidade entre os cadastros e bases de dados. A gente sabe que esse é um movimento grandioso, né? Então, assim, por isso um tempo para que ele de fato se concretize. Bora comigo na 9, o presidente Lula sancionou a inclusão do nome da personagem no livro dos heróis e heroínas da pátria. O personagem em questão foi deputado estadual por Santa Catarina e muitos já matam, né? Nas décadas de 30 e 40. Primeira mulher negra a assumir o mandato popular no Brasil, estando entre as 3 primeiras mulheres da história do país. Estamos falando aqui de letra E, Antonieta de Barros, está na tela. Antonieta de Barros é inscrita no livro Heróis e Heroínas da Pátria. E aí essas curiosidades que elevam, né, a representatividade. Ela que nasceu em Florianópolis, foi educadora, escritora, jornalista, ativista pelo voto feminino e deputada estadual. Uma das primeiras mulheres que puderam votar e ser votada para o Executivo Legislativo na década de 30. Ela concorreu a uma vaga de Assembleia Legislativa do Estado, né, ficou de suplente. Como titular não assumiu, ela tomou posse e aí se tornou então esse símbolo de representatividade. Foi a primeira mulher a assumir a presidência de uma Assembleia Legislativa, presidiu a sessão, né, em julho de 37. Em 45, depois do fim do Estado Novo que fechou os parlamentos, ela disputou uma vaga para deputada estadual pelo PSD, ficou na segunda suplência, assumiu a vaga em 48. No mesmo ano, apresentou um projeto criando a lei do Dia do Professor em Santa Catarina, feriado dia 15, né? Aí tem uma fala bem legal sobre educação. Isso vai depois, né, avançar como um recorte nacional e não só de Santa Catarina. Em 2006, uma lei denominou a deputada Antonieta de Barros ao auditório da Assembleia Legislativa. Tá aqui então o discurso dela quando da lei do Dia do Professor. Figura importante, né? A gente costuma silenciar alguns personagens importantes da nossa história, e Antonieta de Barros para a causa feminina, para a causa negra, para a esfera política, para a esfera da educação, né, cumpriu um papel de excelência. 10. A cantora e compositora Lisa Marie, filha única do cantor em questão, morreu após ser levada às pressas. Tinha 54 anos. Estou falando de qual cantor? Elvis Presley. Lógico que eu não coloquei o outro nome dela aqui, né? Filha de Elvis, Lisa Presley, morre aos 54 anos. Aí veio o anúncio, né? Ela, 2020, o filho dela em 2020 se suicidou aos 27 anos. E ali, né, no instante de aniversário do 2º ano da morte, né, ela acabou, né, fazendo, na ocasião, uma homenagem, né? E aí vai falar da história dela, que ela vai ser enterrada ao lado do filho em Graceland, casa de Elvis em Memphis. E aqui já tem até uma disputa, cara, sobre quem vai ficar aí com essa fortuna, né, que ela deixa aí. Isso sempre dá o que falar, né? Dinheiro que a gente não leva na gaveta e as disputas que virão. Ela foi homenageada por Alanis Morissette em cerimônia fúnebre, exatamente nesse local. Ela que morreu muito jovem, né? 54 anos, filha do rei do rock, Elvis Presley. O Axl Rose também esteve na cerimônia e fez um discurso breve ali sobre a vida dela. Ponto importante, né, gente? Vocês sabem como as bancas gostam de morte, como filha do Elvis Presley, isso pode aparecer. Vem comigo na 11, uma injeção em forma de caneta. Cada clique é liberado uma determinada quantidade de semaglutida. Esse medicamento, princípio ativo, aprovado pela Anvisa. Medicamento é indicado para letra D, pessoal. Obesidade e sobrepeso. Tá aqui, ó. Anvisa aprova o Wegovy, primeiro injetável semanal para obesidade. Esse princípio ativo já consta em outro medicamento, mas cientificamente ele tem um resultado de destaque aqui, tá? Aí ele vai trazer o Wegovy, né? Primeiro, o Wegovy, mesmo princípio ativo do Ozempic. Diferença é que ele pode ser usado no tratamento de obesidade, o Ozempic é
para diabetes tipo 2. O uso do Ozempic contra a obesidade é o que chamam de off-label. Médicos reconhecem um benefício não previsto na bula e indicam que o medicamento é seguro. Semaglutida é análogo ao hormônio GLP, que temos no intestino. Toda vez que uma pessoa se alimenta, ele sinaliza para o cérebro que é hora de reduzir a fome, retardar o esvaziamento e aumentar a produção de insulina, que absorve a glicose. A aprovação, então, é baseada nesse estudo, né? 17% daqueles que participaram, os pacientes, conseguiram perder uma média de 17%, né? Contra 2,4% de quem usou o placebo, que é aquele que, né, envolve o aspecto emocional, não tem uma validação prática. 1 em cada 3 pacientes perdeu 20% do peso corporal e mais de 83% dos pacientes alcançaram redução de 5% com o medicamento. Aí vem, né? Essa é uma temática bastante debatida nos últimos anos. O Atlas Mundial da Obesidade estimou que a doença deve atingir quase 30% da população adulta no Brasil em 2030. Um problema, né, de saúde pública que precisa ser tratado aí com uma certa, né, relevância diante do custo, né, que todo esse processo pode trazer, né, para o segmento da saúde. Questãozinha 12, essa daqui também é simples, né? A gente vai aprender com 4 itens que tem um errado. Inflação de 2022 foi 5,79, certo? Balança comercial teve superávit, saldo positivo de mais 60 bilhões, certo? Devido ao teto de gastos, o preço do salário mínimo foi congelado? Não, pessoal, errado. Soja, principal produto exportado. Adubos e fertilizantes, principal produto importado? Sim. Então só essa está errada aqui mesmo. Ó. Sobre o salário mínimo. Aqui eu pego uma reportagem só para, né, levar como recorte. O governo queria 1.320. Atual gestão. Ele havia sido passado pelo orçamento 1.302. Pelo menos até maio deve ficar na casa de 1.302. Tá? Tá aqui então a medida provisória que estabelece em 1.302. Aqui a gente tem então um salto, né, de 1.212 para 1.302. É importante até saber a diferença, que eu já vi aparecer em prova, tá? Os caras perguntarem a diferença, por incrível que pareça. Bora para a tese. O país ampliou a proibição do consumo de tabaco em vários espaços públicos, de praias a parques, assim como publicidade em qualquer meio de comunicação. O objetivo aqui, gente, é proteger crianças, né? A própria lei vai falar isso. Proibição inclui também redes sociais, serviços de streaming, influenciadores ou qualquer outra forma, segundo o decreto. Estamos falando do México. O México apareceu aqui mais de uma vez na nossa aula de correção. O México proíbe cigarros em espaços públicos. Objetivo, proteger em especial as crianças. Aqui vai falar dos locais, né, de proibição: parque, praia, hotel, restaurante, estádio. Objetivo, então, proteger os mexicanos, em especial as crianças. Publicidade do tabaco proibida. E aí a gente lembra, né, que esse tipo de lei, né, ajuda aqui a um problema, né, que é 8 milhões de vítimas todos os anos de doenças relacionadas aí à questão do consumo do cigarro. 14, pessoal, questãozinha interessante, tá? Também é um recorte pontual, né? A gente não vai ver se repetir, então já crava até para usar, né, futuramente. O Irã executou o ex-vice-ministro da Defesa acusado de espionagem. Alireza Abkari foi preso em 2019. Ele tem cidadania letra D, pessoal, britânica. Britânica preenche aqui, aí a gente abre um debate interessante. Foi acusado de passar informações ao serviço secreto do país em questão, Reino Unido. Antes de ser enforcado, Abkari disse que foi torturado e forçado a confessar. O governo classificou a execução como um ato covarde e bárbaro. Tá lá, ó, Irã executa ex-vice-ministro de defesa por espionagem, abrindo aqui um debate, né, intenso, né, desse movimento extremamente questionado no Irã e em outros países. Então, ele era um cidadão britânico e iraniano. E agora, né, a gente tem aí o desafio de Rishi Sunak, né, o atual primeiro-ministro, para tentar conduzir o Reino Unido para uma situação de maior estabilidade e diplomaticamente isso abre, né, uma brecha na relação entre as duas nações. Tanto é que outros países se colocaram. O ministro das Relações Exteriores da França convocou um encarregado de negócio no Irã sobre a execução. E aí, tudo isso vai se desenrolar de alguma maneira para a geopolítica. Grã-Bretanha tem uma longa história de laços tensos com o Irã. E isso é mesmo que as nações mais afastadas, né,
menos conectadas com essa pauta, é natural que esse tema desponte, né, dentro da diplomacia internacional. Questão 15, pessoal. Morreu o ex-jogador Roberto Dinamite, mais uma grande perda aí de janeiro, né? Principal ídolo do Vasco. Essa daqui, para quem gosta de futebol aí, para quem nasceu no Rio de Janeiro, né? Quase que obrigação acertar. Principal ídolo, então, do Vasco, o maior artilheiro dos campeonatos brasileiro e carioca, passava por um tratamento de câncer no intestino, marcou 708 gols, cara. Conquistou uma série de títulos, jogou pelo Barcelona, teve passagens pela Portuguesa e pelo Campo Grande, e é um símbolo aqui do futebol, né? Tanto é que eu vi algumas cenas bem legais, cara, durante a cerimônia ali do velório, né? Torcedores de outras equipes, né? Vestidos com outros uniformes, condecorando aí um personagem importante do futebol. Morre Roberto Dinamite aos 68 anos, aí aqui a gente vai contar um pouco da história dele, né? Nasceu em Duque de Caxias, ele que tem uma passagem, né, de destaque. Peraí. 17 anos, recebeu esse apelido de Roberto Dinamite, né? Ele veio ao mundo em novembro de 71. Aqui um detalhe, né, pra gente levar. Tá lá, garoto Dinamite explodiu, foi o que levou ele adiante. Márcia, é verdade, né? A data é aquela ali. Foi o primeiro dos 708 gols que ele marcaria em mais de 1.000 jogos pelo Vasco. E aí, um monte de título, né? Uma referência no futebol carioca e global e algumas passagens bastante curiosas. Tá aqui, ó. Zico, ídolo do rival Flamengo, vestiu a camisa Cruz Maltina para homenagear o amigo. Uma das referências aqui a esse ídolo do futebol. Depois de deixar os gramados, ele se reencontra com o Vasco no gabinete, foi eleito presidente em 2008, e aí veio o rebaixamento e todas as dificuldades que o Vasco vem enfrentando. Dinamite nunca deixou de ser ídolo do Vasco. Outubro de 2021, o programa de financiamento coletivo arrecadou 6 horas, 190 mil para a construção de sua estátua em São Januário, que foi inaugurada em abril do ano passado, em 2022. Marcou 26 gols na seleção brasileira, foi titular da seleção em 78, Copa da Argentina, marcou 3 gols em 5 jogos. Foi reserva do Tele Santana na Copa de 82, não entrou em campo. Artilheiro da Copa América, enfim, um personagem aí que vai ser lembrado não só pelos vascaínos, mas pelos adoradores do futebol. Vem comigo na questão 16, estamos entrando na reta final. Uma situação inédita chamou a atenção na vitória do Coritiba por 1-0 sobre o Aruco. Tribunal de Justiça Desportiva acatou o pedido do Coritiba e reverteu uma punição imposta ao clube. Situação é qual, gente? Essa daqui, ó, letra A. Somente mulheres e crianças de até 12 anos puderam acompanhar a partida válida pelo Campeonato Paranaense. Uma estratégia aí que foi muito bem vista, né? Tanto é que ela se repetiu. Tá na tela. Por que as torcidas de Atlético e Coritiba só tem mulheres e crianças no estadual? Aí ele vai falar do caso, né, que envolve essa partida entre as duas equipes, que terminou, né, com cenas de violência. Os dois clubes punidos pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Furacão perdeu ainda mais um mando de campo por conta de novas cenas de violência em outra partida. Usaram a criatividade e reverteram a punição, né? Aí veio então a possibilidade de que mulheres e crianças de até 12 anos, levando 1 quilo de alimento não perecível como ingresso, assistissem à partida. Isso ganhou a imprensa, né, nacional e internacional, uma medida aí simbólica, né? E lindo de se ver, né, o estádio ali vibrando pela equipe, com cenas de fato de amor, de empatia, de adoração ali, de idolatria pelo clube e não de violência. Tudo bem? Papa Bento XVI foi enterrado dia 5 de janeiro no Vaticano. Ele que morreu no último dia de 2022 aos 95 anos. O enterro foi precedido de uma missa fúnebre na Praça São Pedro, cerimônia privada na Basílica. Quem era o Bento XVI, gente? Ele era o Joseph Aloysius Ratzinger. Letra C. Tá aqui então, morre Bento XVI aos 95 anos. Joseph Ratzinger, um nome que é bastante falado aí, mas na hora ali talvez a gente se confunda, né? Tá aqui então, faleceu, seu estado de saúde vinha se agravando, né? 95 anos, uma idade avançada, ele completaria 96 em abril. Assumiu o pontificado depois da morte de João Paulo II,
alemão da cidade de Magdalheim, abdicou em 2013. Primeiro pontífice a renunciar ao posto desde Gregório XII no século XV. Substituído pelo Papa Francisco, passou então a ter o título de Papa Emérito, o Joseph Ratzinger. Peraí, vamos voltar a falar direito. Joseph Ratzinger, é isso mesmo. Letra C. 18. A entidade terá sua primeira mulher como presidente em 214 anos. Tarciana Medeiros tomará posse, instituição fundada em 1808. Gente, 214 anos e a primeira vez que o Banco do Brasil tem uma mulher. Tá na tela. Tarciana Medeiros assume a presidência do Banco do Brasil, primeira mulher em mais de 200 anos. Administradora, pós-graduada em marketing, inovação, gestão, entrou em 2000 do Banco do Brasil, ocupou cargos de gerência de relacionamento, enfim, uma mulher que escalou uma carreira aí extremamente representativa e de peso. E se coloca, né, nessa posição representativa de uma mulher no banco mais sustentável do mundo pelo 4º ano seguido. Anúncio feito no Fórum Econômico de Davos, e eu lembro que isso vai estar no próximo simulado, porque eu já fiz. Questão 19. Morreu nesta sexta Tereza, aos 57 anos. Tereza era esposa do ministro do STF. A mulher morreu em decorrência de complicações causadas por um câncer no fêmur. Gente, estamos falando da mulher do Luiz Roberto Barroso. Morre a empresária Tereza Barroso, aos 57 anos. A STF, né, todo lamentando aqui, uma nota emitida, discreta, mas queridíssima, conservou um bom humor até o último momento de lucidez. Família Luiz Roberto Luna e Bernardo está serena e confortada. Tereza viveu uma vida boa e feliz. E uma notícia aqui triste, né? Como a gente está falando de uma ministra do Supremo Tribunal Federal e o STF está em evidência, essa notícia mesmo eu não vi em quase lugar nenhum, talvez para preservar, né, a figura do Barroso, enfim, mas um tema importante aqui para a provinha de atualidades. Dentre as datas comemorativas aqui, né, as efemérides de 2023 destacam-se exceto, eu quero o exceto, tá? 90 anos de Hitler, chanceler, sim. 50 anos da morte de Picasso, sim. 300 anos do nascimento do pai do liberalismo econômico, sim. 100 anos da Portela, sim. Opa, tá errada essa. 100 anos da Petrobras? Não, gente. 70 anos, tá na tela. 70 anos, a Petrobras, estatal mais importante do Brasil. Criação dela ligada à campanha de nacionalização do petróleo, né? Nos anos 40, isso surge depois do combustível ser encontrado pela primeira vez em solo nacional. E aí vem o slogan, né? O petróleo é nosso. E em 1953 a Petrobras foi fundada, ela que está no centro de muitos debates, né? Muitas passagens ao longo da nossa história. Vem comigo para o próximo. Dentre as obras objetos vandalizados durante atos antidemocráticos, eu quero um exceto. O flautista tava. Galhos e Sombras tava. Bailarina tava. Justiça tava. Abaporu não estava, tá? E eu mostro aqui, ó, Abaporu, quadro da Tarsila do Amaral, um símbolo da arte brasileira, não faz parte do acervo brasileiro, está na Argentina. E aí a gente lembra, né, que essa peça passou por diversos lugares, né, chegou a ser negociada internacionalmente, sempre em quantias exorbitantes, mas hoje está na Argentina. Questãozinha 22, mais uma morte no simulado, gente. Jeff Beck, um dos guitarristas mais influentes de todos os tempos, morreu aos 78 anos. Ele que morreu devido a uma meningite bacteriana letra D. Tá na tela, ó. Ex-guitarrista ajudou a defender o som da guitarra do rock. Ele teve uma meningite bacteriana e morreu, abre aspas, pacificamente. Foi considerado pela revista Rolling Stone o 5º melhor guitarrista da história. Uma perda aí para quem, né, gosta do rock and roll, a galera mais old school, né? Hoje em dia o rock and roll perdendo espaço, mas uma figura aqui de relevância, né? E não só do rock, mas de outros gêneros também. 23. O quadro de Di Cavalcanti é a principal peça do Salão Nobre do Palácio Planalto. Foi encontrado com 7 rasgos de diferentes tamanhos. Obra uma das mais importantes de Cavalcanti, valor estimado 8 milhões. A gente está falando aqui de As Mulatas, letra B. Ele que também foi alvo aí dos criminosos que atacaram símbolos, né, patrimônio público. Obra danificada é avaliada em 8 milhões. As Mulatas. Está na tela aqui então, né, a obra em questão, que tem não só um valor
né, material, mas um valor aqui de história, de memória, etc. Bandeira do Brasil de 95, também um item atacado. O flautista, também uma escultura aí que foi afetada pelos atos de vandalismo. A escultura do Franz Krackberg, quebrada em diversos pontos. Mesa de trabalho de Juscelino Kubitschek. Mesa de vitrine de Sérgio Rodrigues. Relógio de Baltazar, mas esse daqui ficou famoso, né? Isso foi um presente da corte francesa para o Dom João VI. Lembro que ele vem lá do período de Luís XIV, cara. Né? Tanto é que já foi identificado o responsável por danificá-lo. Né? Esse item aqui a gente não consegue nem identificar um valor. Tudo bem? Vamos para 24. O país registrou quase 95% de inflação. Há uma expectativa, né, que a inflação continue alta, mas caia. Estamos falando da Argentina, nosso quarto maior parceiro comercial. China, lembra disso, União Europeia, Estados Unidos e aí vem a Argentina. Tá na tela, a Argentina fecha com inflação de quase 95%, a maior em 32 anos. Lembrando que o ano de 2022 foi um ano de muitos países registrando recorde de inflação, tá? Tá aqui então, ó, os itens que sofreram os maiores aumentos: vestuário e calçados, 120%, restaurante e hotel com 110%. Que subiram menos: comunicação, habitação e serviços públicos. E aí vem, né, uma grande parte da população que é colocada na linha de pobreza, extrema pobreza. A Argentina é a terceira maior economia da América Latina, vem de uma inflação crônica há algum tempo. Né? O governo de Alberto Fernandes lançou em dezembro o Plano de Preços Justos, um acordo com empresas de alimentação e higiene, né, para congelar preços de cerca de 2 mil itens de primeira necessidade, né, para não prejudicar, né, ainda mais a realidade da população. A Argentina fechou 2022 com um crescimento estimado de 5%, depois de uma expansão de 10% em 2021. Agora, né, vale a gente acompanhar como vai ser 2023. Queda do desemprego, 2022, mas há uma forte expectativa sobre essa reação, né, como virá essa reação da economia da Argentina. E para a gente fechar o simulado, está na tela, de acordo com dados da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o Brasil tem uma potência de 205 gigawatts. Matriz hídrica segue como a principal fonte, né, isso aqui fácil de saber, 51% do total. A fonte tal atingiu a marca de 23 gigawatts, seguida de 20, bem próxima aqui, né, na verdade. Nós estamos falando da fonte solar fotovoltaica e eólica, preenche corretamente. Então aqui, ó, solar, sol, aqui eólica, vento, tá na tela. A energia solar supereólica se torna a segunda maior fonte brasileira, segundo a Absolar. Há aqui, né, um movimento de alcance, de maximização da energia solar, ainda com dificuldades por valores, etc. Mas vem se demonstrando uma tendência dentro da nossa atual realidade. Acabou? Acabou, pessoal. E vai ser assim, ó, videozinho, passou um pouquinho esse, porque eu usei o começo para dar algumas explicações, mas é a fluidez do negócio. Coloca aí no velocidade, acelera o vídeo, só que passa por ele todo, principalmente se você tiver dificuldade no tema. Talvez aqui a gente deixe a discussão mais transparente. Beijo no coração, a gente se encontra no Simulado 2 do ano de 2023, que tá com tudo. Tchau, fui.